Olá, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Evas Almeida, Sil. Olá, Carla, tudo bem? Esperar o pessoal ir entrando aqui. Olá, Neia, tudo bem? Esperar o pessoal ir entrando aqui, né? Eu vou falar de um assunto muito importante. Muitas pessoas estão sentindo a energia cair nesse momento. Daí ninguém está entendendo o que está acontecendo. Colapso mundial, muitas coisas atingindo o nosso ser e a gente está perdido. A gente não consegue entender o que está acontecendo, o que a gente tem que fazer. Muitas dificuldades na vida as pessoas estão passando, problemas financeiros, problemas no relacionamento. Então essa live hoje é um convite para que você entenda o processo, entenda o que está acontecendo, para que você consiga melhorar a tua vida, para que você consiga fazer diferente para as coisas darem certo para você. Esperando o pessoal entrar aqui para a gente dar sequência na live. Mas é o que eu estava falando, né? O mundo hoje parece que está desmoronando, está colapsando, sistema financeiro colapsando. Tudo parece que está ruindo e as pessoas não entendem o porquê. Eu fiz uma live esses dias e eu falei como que surgiu tudo isso. Falei sobre o grande ciclo cósmico, que a cada 5.920 anos tem um ciclo que acontece no mundo, né? Que é conhecido como o grande ano platônico, ou precessão dos equinócios. E a gente está passando por um momento desse. Em 25/9/2020 foi o início dessa transição, desse ciclo. E muitos chamam de grande reset, né, da humanidade. A gente já passou pelo dilúvio, que nem a gente é narrado na Bíblia isso daí, nas tábuas sumérias, em várias culturas indígenas falam disso. Falei também do sistema atual, como ele foi criado. Aí, ó, verdade, tudo muito caro. Fui no mercado hoje, trouxe 2 sacolas de R$100. Hoje o mundo tá acelerado, as coisas estão muito caras, o tempo tá passando que a gente nem tá vendo. Só que tudo isso é com base no sistema que a gente foi criado. A gente vem com crenças que vieram de algumas famílias, né? A família Médici, no século XV, eles foram os primeiros a fundar os bancos, esses bancos modernos da época, né, que se perpetua até hoje. A família Rothschild, né, também foram os primeiros banqueiros e eles financiaram guerras, financiaram a política, governos. A família Rockefeller, que vieram do petróleo. A educação, como a gente conhece hoje, é moldada por eles, a saúde. E o que essas famílias fizeram? Elas montaram um sistema como base de controle. E esse sistema ele veio através de empurrando na gente dívidas, medos, através de guerras, escassez, a religião institucionalizada, a competição, a sobrevivência do mais forte. E por que eles implantaram dívidas na gente? Porque quem deve obedece. Então a gente fica ali condicionado a seguir esse sistema. Só que o que aconteceu? Todos esses que montaram e criaram esse sistema já não estão mais aqui. E hoje a gente é o sistema. Falei também na live passada
né, sobre a transição planetária, né, que a gente está passando por esse momento de transição, que as nossas sombras estão aparecendo justamente para a gente poder limpar. Corrupções estão aparecendo, tudo que a pessoa está fazendo de errado na vida, ou tudo aquilo que ela tem enraizado, que não condiz com a nova frequência da humanidade, está aparecendo para que a gente possa limpar. Muitos de vocês devem estar sentindo nesse momento muito cansaço, muito sono, não consegue mais se conectar com os amigos, com a família. As coisas estão difíceis na sua vida, mas é pelo momento que você está passando. Não sei se vocês estão sentindo, Patrícia, Giancarlo, vocês estão sentindo alguma diferença aí nesse momento? Obrigado pelo presente, Patrícia. Pessoal, e vai curtindo a live para ajudar a chegar em mais pessoas. Aqui hoje eu quero falar realmente sobre essa transição planetária, sobre a ressonância Schumann. A Patrícia, sentindo muito cansaço. É isso. A gente às vezes está procrastinando, não está conseguindo fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Só que as pessoas não estão entendendo. Ó, Bruna, sinto falta de energia, cansaço. Vocês já ouviram falar sobre a transição planetária, esse momento que a gente está vivendo na humanidade? Responde aí, pessoal, vocês já ouviram falar sobre isso? Ó, o Caio, minha energia baixou hoje demais, tá louco? Existe uma frequência, Caio, aqui no nosso planeta, que mede aqui, que é a ressonância Schumann. E o que está acontecendo? Essa ressonância, ela vibrava em 7,83 Hz, que é o coração do planeta. E essa energia Schumann, ela subiu, ela está batendo picos aí de 50 Hz. E antes a gente vibrava nessa mesma frequência. Como a frequência do planeta subiu, parece que a gente ficou desconectado. E o que é isso? É um convite para a gente olhar as nossas sombras e subir a nossa frequência, subir a nossa energia. E isso não está acontecendo só com vocês, isso está acontecendo com toda a humanidade. Está acontecendo com todo mundo. Parece que as buscas do dia a dia não têm sentido, é isso. A gente não vê mais sentido na vida. Por que a gente existe? Por que a gente vive? Qual que é o sentido de tudo isso? Por que eu acordo todos os dias? Então, o grande convite que a gente está recebendo é de olhar para dentro da gente, trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar as nossas sombras. E como que a gente faz isso? Comece ressignificando o teu passado. Olhe para a tua vida, aqueles momentos da sua vida onde você sente dor, pessoas que você acaba julgando pelo que elas fizeram com você. Olhe tudo aquilo e dê um novo olhar, porque tudo isso te mantém lá no passado, te mantém a sua energia pesada, te impossibilita de viver aqui no momento presente. Porque a nossa vida, ela acontece aqui agora. E conforme você fica com a cabeça no passado ou no futuro, você deixa de viver aqui. O aqui e agora passa a não ter mais sentido. Você muitas vezes tem crenças que estão limitando você e essas crenças estão lá do passado. E o passado ele só existe na sua mente. Então você pode trocar o seu passado hoje, mudar a forma como você enxerga ele. Esgotado. Tem muitas pessoas passando por isso, Bruno. O pessoal está acordando
esgotado. E o que a gente pode fazer? É cuidar da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. Eu já estou pronto para ir para academia, daqui a pouco eu vou para academia. Por quê? Para elevar a minha frequência, movimento. Sensação de que o tempo não dá para fazer tudo. Exatamente. Você pisca, o tempo passou. Você pisca, o tempo passa. Porque tá uma aceleração muito grande. A gente tá passando desconforto. E quem se alinhar, quem conseguir se alinhar com essa frequência do planeta, vai sentir maior expansão. Vai conseguir ter uma conexão maior espiritual. Então é muito importante a gente trabalhar isso. Então a gente está caminhando para quê? Para a Era Dourada, para a Era do Amor. A gente até hoje foi um planeta de provas e expiação, que a gente tinha que aprender pela dor. E realmente a dor foi muito importante. As sombras são muito importantes. Para a gente conseguir saber o que é bom, a gente tem que saber o que é ruim. Então tudo que passou na sua vida, você tem que aceitar. Olhar com os outros olhos. Exato, Darcy. A gente está indo de mal a pior. Desmatamentos, guerras, julgamentos, brigas. Mas tudo isso são as sombras que estão aparecendo para dar oportunidade para a gente limpá-las. Só que a gente tem mania de olhar o outro. E sendo que se cada um fizer a sua parte, limpar as suas sombras pessoais, a gente muda o planeta. Se cada um olhar para si, a gente muda o planeta. Excelente noite, Thales. Excelente noite. Então, a gente tem que ativar a nossa consciência superior, começar a mudar a nossa frequência, alinhar com a ressonância do planeta, que hoje ela já está batendo picos aí de 50 Hz. Darcy, essa geração vai colher a cara da geração antiga. Todas as mortes e genocídios estão aqui. Exatamente. A gente é um reflexo de tudo que ensinaram pra gente, Darcy. Que nem eu falei no começo aqui, existem algumas famílias que doutrinaram a gente. Tem algumas famílias, vieram as famílias Rockefeller, as Rothschild, que são as que montaram o sistema atual. E esse sistema atual, ele se perpetua até hoje. Tudo aquilo que a gente aprendeu veio deles. E qual que é o problema desse sistema? Que eles ensinaram a gente através do medo, através da dor. Eles engessaram a gente para a gente ser endividado. Eles engessaram a gente para que a gente não questione. Verdade que vai chegar outra pandemia. A gente só está no começo dessa mudança, Bruno. Muita coisa vai acontecer ainda. O sistema igual a gente conhece hoje vai colapsar todo. Sistema financeiro. As sombras do planeta ele vai ter que aparecer, as corrupções, tudo vai surgir. Mas tudo isso a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento para a gente não ficar louco. Muitas pessoas vão ficar loucas aqui. Não vão, porque não estão entendendo. Então o convite que eu faço é para a gente se unir, para a gente começar a trabalhar essa espiritualidade, cuidando da nossa energia, da nossa frequência, para que a gente não fique louco, para que a gente consiga passar por esse período mais tranquilo, para que a gente não entre num surto coletivo, que já está acontecendo. Isso mesmo, Darcy, a conta vai chegar. Porque todas as nossas escolhas vão direcionar um caminho. Tudo aquilo que a nossa ancestralidade fez, tudo aquilo que a gente faz, tem um resultado. Só que agora o convite é mudança. É a gente mudar para não continuar dando errado. Para a gente vir para a Era do Amor. Chega, no planeta não dá mais.
para ser da forma que está sendo. Não dá mais. Então a gente vai ter que começar a limpar todas as nossas sombras para a gente começar a mudar. E o convite, né, que eu falo que a gente está despertando, para que é isso? Para que a gente seja os primeiros a mudar, a fazer essa mudança. Porque se você começar a irradiar amor, o próximo, todos que estão à sua volta vão começar a sentir essa diferença, essa mudança. E automaticamente você vai contagiando eles e assim sucessivamente, porque o amor é contagiante. Só que para você vibrar na frequência do amor, você tem que limpar muita coisa. Acabar com julgamentos, acabar com culpas, acabar com preconceitos, pensar no meio ambiente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, reprogramar o seu subconsciente, porque todo o sistema te doutrinou para pensar da maneira que você pensa. Então o convite é desconstruir quem você é para a gente construir um ser novo. E isso vai ter que acontecer em toda a humanidade. E não tem como fugir. O universo vai forçar todo mundo a despertar a consciência. A frequência do planeta, a ressonância Schumann, ela está subindo. Então vai cutucar todo mundo. Exatamente, vai continuar dando errado. Cuide do seu mundinho interior. Não tente mudar o mundo fora. Perfeito. É fazer por você. A gente acha que fazer por nós é um egoísmo, mas pelo contrário, fazer por nós é fazer pelo planeta. Você mudando você, você está mudando o mundo. Pensou você mudar você, Darcy? Você, Thales, a Patrícia, a Bruna, cada um mudar a si mesmo, automaticamente aqueles que estão na sua volta vão ficar interessados. Opa, a vida do Darcy tá boa, tá dando tudo certo, é um cara que tá sorridente, tá ganhando dinheiro, tá bom nos seus relacionamentos, tá prosperando. Aí vão ficar curiosos. O que tá acontecendo, Darcy? Tô emanando amor, tô cuidando de mim. Me desconstruir para construir um novo ser. Eu saí da Matrix, eu saí desse sistema. Então é você cuidar de você para que o mundo à sua volta mude. É assim que a gente vai trabalhar para que mude a humanidade. Então, nada mais é do que se manter conectado com o momento presente. De observatórios geofísicos e meteorológicos. Dizem que essa frequência ela vai chegar a 500 Hz. Se ela bater no picos de 30, 50 Hz, já está causando o que está causando na humanidade, imagine quando ela bater os 500 Hz, que é a frequência do amor. Essa tabela de frequência vocês podem pesquisar depois, a tabela do David Hawkins. Lá tem a escala das emoções. Então é muito legal você saber em que frequência você está vibrando e ver no que você está ressoando. É muito, muito legal. Vou trazer uma live falando só sobre isso. E o que tem a ver com a conexão planetária, com essa transição? O aumento da ressonância Schumann, ela mostra que a Terra está mudando sua vibração. E quem não se alinhar ao amor, vai sentir um desconforto muito grande. E isso mostra o porquê que vocês estão sentindo esse desconforto. A lei da atração, Thales. Exatamente. O pensamento, ele gera um sentimento, que gera uma vibração, que vai abrir nos caminhos, né, em cima daquilo que você pensa. Então, se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você também está certo, você não pode. Ah, Rihanna, eu sinto a energia de tudo e de todos. Que legal. Só que quando a energia é pesada, você tem que aprender a se blindar, né, para essa energia não pegar em você. A gente que é sensitivo, a gente tem que aprender a nos blindar. Sentir a energia e entender que a energia do outro é do outro, fica lá. Eu era uma esponja antes. Eu também sentia a energia dos outros e eu pegava essa energia para mim. Nossa Senhora, eu ficava muito mal. Mas hoje eu aprendi a me blindar. Tem algumas práticas que a gente pode ir fazendo, que a gente vai cuidando da nossa energia para a gente não ficar absorvendo tudo, né?
E a gente acha que o problema dos outros a gente pode resolver, mas não. Infelizmente, a gente não tem como resolver o problema do outro. É cada um que tem que olhar para si e ver o que está certo, o que está errado, ressignificar suas crenças para poder mudar. Sacrifício, tornar sacro o ofício. É bom sentir da natureza, água, terra e fogo, exatamente. Ir para a natureza e se conectar é a melhor coisa que tem. A gente renova as energias, né? Diz que andar descalço na grama, na terra, ele volta realmente nossa energia. Fazer uma academia é bom, ler livros, estudar coisas novas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca para dentro, né? Porque tudo isso influencia, né? Porque que nem, não sei se vocês sabem, tudo é energia. Tudo é energia. A gente é feito de átomos. Dentro dos átomos tem prótons, elétrons e nêutrons. E em 2012, Terry Higgs descobriu que existe uma energia chamada bóson de Higgs. E essa energia, ela permeia tudo. Esse celular que você está é a mesma energia. A gente é feito da mesma energia. Tudo é a mesma energia. E o que seria tudo? Se você olhar pela religião, eles falam que tudo é Deus. E se tudo é energia e tudo é Deus, o que me diferencia do outra pessoa, de um celular, de alguma coisa? É a informação que está no nosso subconsciente, no nosso DNA. Então, por isso é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação mesmo, Bruno. Porque a alimentação, ela contém informações. O que você assiste na televisão, ela contém informações. Músicas que você escuta, ela contém informações. E ela vai moldando o seu subconsciente. Então, o nosso pensamento, ele cria a nossa realidade através do sentimento. Você pensa, gera um sentimento, automaticamente você cria a sua realidade. Só que se no seu subconsciente tiver informações negativas a respeito daquilo, você pensa, vem a consciência, joga a informação aqui para o pensamento, esse pensamento vai buscar lá no seu subconsciente a informação, se aqui tiver uma crença negativa sobre aquilo, automaticamente você bloqueou, você gerou um sentimento negativo sobre aquilo, você não vai conseguir realizar na tua vida. Então, muito importante limpar crenças, mudar hábitos, e para isso é buscando informação. Isso mesmo, através da frequência vibracional. Humildade não é se apequenar. A real humildade é aceitar a própria grandeza. Exatamente. Eu fiz uma pergunta para o meu filho, Thales, perguntando, você se acha? O meu filho olhou para mim e falou, Deus me livre, pai, eu me achar. É muito feio se achar. E eu quero dizer para você que não tem nada de feio se achar. Você tem que se achar sim. Mas não se achar mais do que o outro. É se achar uma pessoa incrível. Toda a sua história, tudo que você passou, tudo que você viveu, todas as suas escolhas te trouxe até aqui. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o poder da criação. Você pode ser e fazer tudo aquilo que você quiser. Como não se achar? Só que você tem que entender que o outro também tem esse poder. Só que nem diz na Bíblia, a salvação é individual. É você que tem que fazer por você. E você só vai conseguir mudar isso trabalhando a sua autoimagem. A forma que você se enxerga vai determinar os seus resultados. Se você é uma pessoa que não se acha capaz, você não vai ser capaz. Se você se acha gordo, magro demais, não se acha bonito, você não vai conseguir fazer uma academia, por exemplo. Você sempre vai se auto-sabotar. Se você é aquela pessoa que tem medo de responsabilidades, você sempre vai ser uma pessoa dependente dos outros. Você é aquela pessoa que tem medo da rejeição, do abandono. Você vai ter medo de se posicionar, de ser você.
Você sempre vai colocar máscaras para agradar os outros. Então são tudo sombras que estão dentro da gente que a gente tem que ir limpando. São traumas que vieram de infância. Hoje eu estava lendo sobre a neurose da fraqueza, da fraqueza, medo de errar. E esse medo de errar, ele bloqueia a gente. A gente se sabota antes, neurose do fracasso, isso mesmo, Patrícia. A gente se sabota antes de fracassar. O medo da gente errar já faz a gente se sabotar e errar antes de errar. Eu vi um psiquiatra falando sobre isso hoje, eu achei interessantíssimo. Obrigado pela rosa, obrigado pelos presentes, gente. E o que acontece? A criança, ela tem medo de reprovar na escola. O que ela faz? Ela começa, às vezes, matar a aula, justamente para ela reprovar, com medo dela ser reprovada. Ela reprova antes de ser reprovada por alguém. É muito louco isso. A nossa mente, ela é incrível. Aí a gente não traz responsabilidade, com medo de ter mais responsabilidade, com medo de fracassar, de não dar conta. Aí a gente começa a contar pra gente que a gente não é capaz. A estagnação é a falsa segurança, exatamente, Patrícia. A gente busca por segurança. Às vezes a gente fica dependente dos outros achando que é uma segurança. E a gente não faz nada aquilo que pode tirar dessa falta sensação de segurança. A gente tem medo de arriscar e dar errado. Tem medo do sucesso. Fluxo da riqueza. Amo você. Então é isso. É isso, Thales. A gente tem que buscar esse amor por nós mesmos. Ah, Rayana, eu sinto muito medo de dirigir e pilotar. Tem que buscar a raiz, o porquê. Se questiona, sabe? Uma coisa que funciona muito pra mim é abrir o celular aqui no modo vídeo e começar a me gravar e começar a me questionar. Por que eu sinto medo de dirigir e pilotar? Da onde que veio isso? Porque se é algo que eu sinto, o sentimento está em mim. Por que esse sentimento se instalou em mim? E você vai se questionando. E às vezes não vem a resposta. E você pergunta, por quê? E fica olhando para a câmera. Por quê? E fica olhando ali dentro do teu olho. Por quê? E a resposta vai vindo. E aí você vai entendendo até você chegar na raiz. Quando chegou na raiz, ressignifica aquilo. Acabou o medo. Acabou o medo. Muitas pessoas precisam realmente de passar no psicólogo, um psiquiatra, para conseguir ajudar a achar. Mas dá para fazer sozinho. É mais complicado, mas consegue. Fonte de sabedoria é o código que eu aplico sempre quando eu vou dirigir. Terapia é vida. As pessoas não respeitam o trânsito. É um motivo, às vezes, com medo de dirigir. Mas entenda que os outros não respeitam, mas você respeita. Você anda com cuidado, você tem a proteção divina, você faz limpezas aí, se protege. É seguro dirigir. Muitas pessoas dirigem. Por que não dirigir? Por que esse medo? A Bruna tem medo da solidão. Aprende a viver a solitude, Bruna. A sua companhia é a melhor companhia que tem. A gente já é sozinho por natureza. Você pode estar aqui numa sala com 1000 pessoas. Você ainda é você. Você ainda está sozinho dentro do seu universo. Cada um de nós é o centro do próprio universo. Você, pelo seu ponto de vista, é o centro do universo. Cada um de nós aqui. Presta atenção, tudo está à sua volta. Você é única aí no seu universo. Então você já está sozinha. Só aprenda a curtir a solitude. Sua companhia é a melhor que tem. Medo de alguém causar acidente em mim e eu morrer. É muito forte isso, né, Rayana? O medo é da morte. O medo de morrer. Mas eu consegui ressignificar a morte. Eu
Entendi que morrer é deixar de viver. Então, se você não dirige pelo medo, você está deixando de viver algo, às vezes, que você queria. Então, você está morta. Morrer, esse corpo físico aqui, nada mais é do que assumir uma nova forma de vida. E todos nós vamos assumir essa nova forma de vida. Mas não é morrer. O morrer é deixar de viver. A nossa vida é tão curta para a gente não viver aqui, experienciar, deixar de dirigir um carro, deixar de apreciar a nossa própria solitude. Sabe? Então a gente tem que entender que é uma oportunidade única da gente ser a nossa melhor versão, de experienciar, de ir numa cachoeira, de nadar, de dirigir um carro, de fazer viagens, de ter dinheiro. É experienciar a vida, experienciar esse momento que você está aqui. E o único jeito de você experienciar e viver é estando no momento presente. E você só consegue estar no momento presente se livrando desses medos, porque o medo está na mente. E a mente não é você. Você tem que se desidentificar com os pensamentos. Você não é seus pensamentos. Você não é a consciência. Você não é o subconsciente. Você é o observador. Então você está observando os seus medos. Você está observando a realidade aqui. Pensem aí numa palavra. Pensa numa fruta. Pensa no abacaxi. Só pensa, de boca fechada. Escutou uma voz? Essa voz é a sua consciência. Mas perceba que você é o que observou a consciência. Então você não é o seu pensamento, você é o que observa. Quando você olha o seu medo, perceba, você não é o medo, mas ele está instalado. Mas ele não é real, porque ele só está na mente. Então se você não é o medo e ele está na mente, opa, por que não fazer? Aí você tem que tentar achar a raiz, ou você ressignifica o medo de dirigir, ou você vai começar a manter constância e começar a se propor a fazer aquilo que você tem medo até você desbloquear, até você começar a acostumar. É um trabalho, não é fácil realmente, mas você manter uma constância vai dar certo. Eu fui morto por muitos anos. Eu era aquela pessoa que sempre coloquei máscaras para poder pertencer. Eu buscava pertencer a grupos. Andava com os caras que curtia rock, eu era roqueiro. Andava com os caras que não gostavam de trabalhar, eu também era aquele que não gostava de trabalhar. Andava com os caras que era traidor, que traía esposa, tava lá traindo junto. Então eu passei por muitas máscaras da minha vida até entender que eu não era eu. Que eu de verdade, eu sou a luz divina, eu sou amor. Eu sou o observador da minha vida. E que se eu tô com uma realidade ruim é pelas minhas escolhas. É aquilo que eu faço que determina os meus resultados. Então se vocês não estão tendo resultados bons, é por suas escolhas. Presta atenção na sua vida. Às vezes a gente tem tanta culpa, tanto julgamento, a gente culpa tanto os outros por tudo que acontece com a gente, mas a gente não entende que o que está acontecendo com a gente é por nossa culpa. E quando eu digo culpa, não é aquele sentimento de se culpar, mas é trazer a responsabilidade. Só que se você é uma pessoa que tem medo de responsabilidade, você não consegue nem assumir a sua culpa. Assumir os seus erros. Aí você começa a julgar os outros. Tudo que está acontecendo na sua vida é culpa de fulano, culpa de ciclano. Então aprende a entender que cada um vive da maneira que quer. E se alguém está fazendo mal para você e você está aceitando, a responsabilidade é sua. Você tem como sair, tem como mudar a sua realidade, fazer diferente. Mas enquanto a responsabilidade da sua vida está na mão dos outros, depende dos outros resolver. Mas quando você traz a responsabilidade para si, ficou fácil. Aí é você resolver. Aí você já sabe o que você tem que fazer. Você vai lá e faz. Só que para isso você tem que ter coragem. E para ter coragem você tem que descobrir onde estão os medos e limpar o medo. Então por isso que é muito importante a terapia.
né? A gente fazer uma ressignificação aí do nosso passado. Lembranças que você tem do seu passado, de coisas aí que dói em você, olha com isso com carinho, olha com mais atenção. Porque se tá doendo, se você tem uma lembrança do seu passado, o seu sentimento tá lá ainda. E você pode limpar esse sentimento. Porque esse sentimento é o que te prende, que não deixa o fluxo da vida agir em você. Você não consegue mudar a sua realidade. E todos nós somos co-criadores da nossa realidade. E quando a gente fala co-criador, por que fala co-criador? Porque Deus já criou tudo. Tudo aquilo que você deseja já existe. E o que você tem que fazer hoje? Acessar. É só acessar aquilo que você quer. E a gente põe muita dificuldade nisso. A gente põe muita dificuldade. Por isso que a gente vive uma vida às vezes ruim. Por isso que as coisas dão errado. Porque a gente não entende como que cria a realidade. E a gente vive no modo automático e vai criando uma realidade de dor, uma realidade de sofrimento. A gente vai aceitando coisas na nossa vida que não condiz com aquilo que a gente quer. Às vezes você está num emprego que você não gosta, mas você tem medo de sair dele, porque você acha que você não vai ter condição de arrumar outro emprego. Pô, mas não é fácil realmente sair do emprego, porque você tem contas. Só que o que você está fazendo? Você está estudando algo diferente para aprender a fazer algo diferente? Você está se propondo a mudar o ambiente que você frequenta? Você está criando oportunidades na sua vida para sair do emprego que você está? Ou do relacionamento que você está? Às vezes você está junto com um narcisista, com uma pessoa que te trata mal. O que você está fazendo para mudar a sua realidade? Ou você só está reclamando? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Então o caminho da transição planetária é justamente esse. Você trabalhar o seu autoconhecimento. Para quê? Para que você viva uma vida plena. Que nem a gente entende que o paraíso é num outro lugar. Que a gente tem que fazer o bem para viver no paraíso num outro lugar. Mude a sua crença. Entenda que aqui é o paraíso. Viva bem aqui. Por que você vai esperar morrer para chegar no paraíso ou no inferno? O inferno ou o paraíso é aqui, é você que escolhe. Se sua vida tá ruim, você está aí enfiado em cachaça, bebendo, você tá frequentando ambientes aí pesados, é você que está se colocando nesses lugares. Mude os ambientes, mude as amizades, mude as práticas, veja o que... Eu até te pergunto, o que você quer ser da sua vida? Aí olha os seus hábitos, condiz com a pessoa que quer acessar essa realidade? Às vezes não é. Às vezes você não está fazendo o que precisa ser feito. Então, igual eu falei, a gente está deixando de viver nesse momento de provas e expiações, que foi até hoje a humanidade, e a gente está entrando na era da regeneração, na era dourada, na era do amor. E o que vai acontecer? O colapso da economia vai acontecer. Para quê? Porque a gente tem uma economia colaborativa. Porque o dinheiro é uma energia de troca. Então as pessoas vão começar a fazer essa troca. Cada um vai achar o que ama fazer. Porque quando você faz aquilo que você ama, é prazeroso. Você vai entregar coisas de qualidade, serviços de qualidade, produtos de qualidade. E isso vai te trazer dinheiro. Então as pessoas estão sendo convidadas a dar esse olhar para dentro de si. Todo mundo nasceu para fazer alguma coisa. A espiritualidade, a gente vai colocar ela acima da religião. A gente vai entender que a gente não precisa de uma religião para ser salvo. Não precisa ser salvo de nada. O que basta é você limpar as suas negatividades. A consciência planetária, a gente vai começar a ter um cuidado com a Terra. A gente vai começar a ter um cuidado com a Terra, com o nosso meio ambiente. A gente vai entender que aqui é a nossa casa, nosso lar. A gente tem que cuidar, a gente tem que preservar o nosso meio ambiente. É muito importante essa preservação do todo. O amor como frequência central. A gente vai ter que trazer o amor para o nosso centro. Ah, Patrícia, é tão difícil achar o que ama. Para mim é a pergunta mais difícil, exatamente, é difícil. Mas eu peço para você olhar, Patrícia,
O que é natural para você, que você faz no seu dia a dia desde criança e você nem cobra por isso. Para você é algo normal, é o seu dia a dia, você sempre fez. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, que você vai conseguir chegar nessa pergunta. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de dar conselho, eu sempre aconselhei meus amigos, eu sempre fiz o melhor para os outros, sempre tentei direcionar as pessoas. Então, eu comecei a olhar minha vida, o que eu gosto? Eu falei, nossa, eu não gosto de fazer nada. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, mas sempre as pessoas vêm em mim pedir conselho. E eu sempre dei conselho. Falei, cara, então eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de entender o problema das pessoas e ajudar elas a ressignificar os problemas. Para mim não tem nada que eu faça assim. Tem sim, Patrícia. Tem sim. Tem sim. A gente não consegue enxergar. Eu também falava, não tem nada que eu faço assim de graça. Tem sim. A gente faz coisas que a gente não percebe que faz. A gente é útil. Todos nós somos úteis. Todos nós fazemos algo que a gente acha que é normal, mas na verdade é uma sabedoria que só a gente tem pelas nossas vivências. Tudo que vocês passaram na vida de vocês até hoje foram ensinamentos. Todos os seus acertos, seus erros. Quem era você quando você acertava as coisas? O que você fazia? Todas as vezes que você teve coragem? Todas as vezes que você arriscou e deu certo? Que energia que você vibrava? Todas as vezes que deu errado, o que você fez? Isso é um conhecimento que só você tem. Você pode ajudar as pessoas pela sua vivência. Às vezes viveu um casamento que deu errado. Pô, analisa esse casamento. Por que deu errado esse casamento? Como que seu parceiro agia? Como que você agia? Então, quantas pessoas não estão vivendo casamentos frustrados e não entendem o que está acontecendo? Às vezes você tem um conhecimento que você pode ajudar milhares de pessoas a resolver. Então, às vezes você foi uma mãe que criou muito bem os filhos. Tem muitas mães que não conseguem ter uma conexão com os filhos. Às vezes você tem essa conexão e consegue ajudar outras mães. Às vezes você é uma pessoa que é boa em matemática, você consegue ajudar outras pessoas na matemática. Então é só você olhar para a tua vida, coisa que é normal para você e você pode ajudar os outros. Então é trazer consciência, é trabalhar o autoconhecimento. Trabalhar o autoconhecimento. É você começar a questionar os padrões que você viveu até hoje. Ver se esses padrões fazem sentido, se não fazem, se você tem que mudar. Então a transição planetária ela consiste nisso, em você ativar a consciência superior. É você entender que você é uma luz divina. É isso aí, nos livros você encontra respostas incríveis. Ler é maravilhoso. Ler é maravilhoso. A minha vida mudou muito quando eu comecei a ler. O meu despertar ele se iniciou há 7 anos atrás. Eu estava num momento de muita crise, chorando muito, porque eu já fui político, tive uma vida estável, eu era chefe de um poder legislativo do município do estado de São Paulo, e eu me pego, uns anos depois, desempregado. Eu era concursado também, tinha perdido o cargo do concurso, era casado, tinha perdido a família, a minha vida tudo dando errado, eu ganhando R$300 por mês do meu pai, fazendo faculdade, morando de favor com a minha irmã, e eu me pego chorando muito, falando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu indignado e xingando Deus, o mundo, falando que o mundo era injusto. De repente vem e eu escuto uma voz na minha mente falando, as suas escolhas te trouxeram até aqui. Tudo aquilo que você fez e escolheu deu a realidade que você tem. Você tem a realidade que você escolheu ter. Você tem o livre-arbítrio. E eu pensando, eu não escolhi isso não. E a voz teimando, você escolheu. Você lembra aquela vez que você fez isso, isso, isso? Aí começou a passar um filme da minha vida. Parecia que eu ia morrer. Passou um filme de toda a minha vida. E eu comecei a entender. Falei, caraca, as minhas escolhas me trouxeram até aqui. E isso começou a me dar o quê? Me dar um sentimento de aceitação. Se as minhas escolhas me trouxeram até aqui, então por que eu estou reclamando? Aí eu comecei a prestar atenção na minha realidade ali no momento presente. Pô, eu tinha onde morar. Eu estava reclamando. Eu tinha o que comer. Eu estava reclamando.
Eu tinha R$ 300 por mês que meu pai me dava, tirando comida e moradia. Eu fazia faculdade de Direito, eu morava com a minha irmã. Então, ali eu comecei a ver e agradecer tudo. Eu já tinha sido um presidente de Câmara. Eu já tinha sido concursado. Aí eu comecei a olhar toda a minha trajetória e minha vida. E eu comecei a ser muito grato pela minha vida, por tudo. E quando eu comecei a ser grato por tudo, veio uma transformação. Eu comecei a ter vontade de preencher o meu dia com afazeres. Porque eu comecei a falar, cara, eu tenho uma vida que eu posso fazer o que eu quiser. Se eu escolhi estar aqui nesse jeito, eu posso escolher diferente. Aí eu falei, cara, mas eu durmo até meio-dia todo dia, não faço nada. Falei, então eu vou começar a fazer. Aí comecei a ler livros. Quando eu comecei a ler livro, minha vida mudou. Transformou a minha vida. Eu comecei a ler 5 livros por mês. Lia demais. Comecei a meditar, coisa que eu não fazia. Isso me ajudou a cuidar do meu espiritual. Comecei a ressignificar, comecei a observar o meu passado, ver traumas, comecei a ressignificar, dar um novo significado para as coisas que tinham acontecido. Eu falo que isso é voltar no tempo. Então com a minha mente eu conseguia voltar no tempo e perdoar pessoas, olhar os acontecimentos pela minha visão do agora. Limpando o sentimento, às vezes, daquela criança que sofreu por alguma coisa, chegando naquela criança e acolhendo, abraçando ela, falando, tudo isso que aconteceu não é culpa sua. Tudo isso que aconteceu foi pela cabeça que o seu pai tinha naquele momento, da sua mãe, ou da sua professora de escola. Então eu comecei a ressignificar coisas. Comecei a cuidar do meu corpo, eu pesava mais de 100 quilos, eu emagreci 25 quilos, fui para 75 quilos. Então a minha realidade mudou. Dali para frente eu consegui emprego, me formei em direito. Hoje eu sou mentor, palestrante, ajudo pessoas a mudarem a vida delas. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu acho até legal vocês entrar no link da minha bio, que é o Despertar da Consciência. Lá é gratuito, esse grupo lá é onde eu passo muita informação, pessoas que estão com problemas jogam ali, né? Não só eu, mas tem o Thales, outras pessoas lá no grupo que ajudam a responder. A gente sempre está trocando ideias. Para quê? Para que a gente consiga manter a nossa frequência elevada. É muito importante vocês estar numa frequência, numa egrégora, num grupo de pessoas que estão buscando se desenvolver, buscando mudar a consciência, buscando evoluir, porque a energia contagia. O ambiente molda os seus comportamentos e molda os seus resultados. Então entra lá no grupo do WhatsApp, não perde essa oportunidade. É grátis, está lá. Se está ruim a vida, começa mudando por aí. Começa entrando num grupo onde pessoas podem se ajudar, podem te ajudar. Obrigado, Patrícia, pela rosa. Obrigado pelo presente. E vão curtindo aí, gente, para essa live chegar para mais pessoas. Eu vou deixar ela salva depois. Não sei se eu vou conseguir deixar ela inteira aqui, que já estou bastante tempo. Mas eu vou ver se eu faço alguns cortes nas partes mais importantes e colocando aí para vocês verem. E é isso, gente. Eu acho que falei bastante coisa. Falei um pouco sobre a transição planetária, falei sobre as famílias que criaram o sistema que a gente vive hoje, falei da ressonância Schumann, falei da gente trabalhar o nosso autoconhecimento, ressignificar coisas do passado, descobrir, né, o que dá certo, o que dá errado na nossa vida. Então, acho que nas próximas lives, acho que é legal eu mostrar agora como que você pode limpar essas crenças. Vou fazer uma live fazendo isso daí, viu, Patrícia? Viu, Thales? Então fiquem atentos aí que eu vou... Não sei se tem como colocar aqui sininho para vocês verem depois as próximas lives, mas se tiver como, vocês dá um jeito aí de colocar a notificação para vocês poderem ver. E eu vou falar aí como você co-criar a sua realidade, viver uma realidade de abundância, de prosperidade e fazer e ser tudo aquilo que vocês quiserem. Gente, obrigado aí pelo apoio, por terem ficado aqui até agora. Sempre muito bom estar conversando com vocês. Tá? Obrigado pela interação, todos que conversaram, todos que curtiram. E fiquem atentos, que daqui uns dias estou aí de novo. Beijão.